Vamos lá, pessoal. Obrigado e obrigada, quando é que a gente usa? Muito obrigada, disse a funcionária. Porque homens dizem obrigado e mulheres obrigada. Bom, pessoal. E essas palavras têm plural também. Então, muito obrigadas, disseram as garotas ao professor. Então, tem plural também. Então, ele tem a flexão de gênero e de número. Tá? Obrigado falam os meninos, obrigada falam as meninas. Muito obrigadas, disseram as garotas ao professor. Então, tem plural também. Tranquilo, pessoal? Isso aqui a gente peca muito no nosso dia a dia, principalmente no WhatsApp, manda mensagem, tá? Eu vejo muito obrigado, tá? De algumas meninas, de algumas alunas. A partir de hoje, essa turma aqui vai falar obrigada. Vamos lá? Próxima. Meio-dia e meio ou meio-dia e meia? Meio-dia e meia hora. Subentende-se a hora depois do meia. Tá? Então, é meio. Nesta empresa, o horário de almoço inicia ao meio-dia e meia hora. Metade da hora. Tá certo? No dia a dia, a gente fala meio-dia e meio, né? Vamos começar a nos corrigir a partir de hoje. Tá certo? Meio-dia e meia hora. Tá meio um numeral fracionário, né? É metade. Então, essas dicas que eu estou passando aqui, todo dia eu vou passar 10 dicas, ou no começo da aula, aproveitando que o pessoal vai entrando, né? Antes de começar o nosso conteúdo. Perfeito? Então, vamos lá. Próxima dica. São 10 dicas por dia. Essa foi a segunda, né? A princípio e em princípio. Quando é que eu uso um, quando é que eu uso outro? Achamos, a princípio, que ele está falando a verdade. Tá? Equivale, a princípio equivale a no início. Tá? Em princípio, significa em tese. Em princípio, todo homem é igual perante a lei. Então, a princípio, quando é que eu uso a princípio? Quando é que eu uso em princípio, pessoal? A princípio, no início, tá? E em princípio, quando for em tese, beleza? Isso aqui vocês vão receber, tá? Depois um slide completo com as 60 dicas que eu vou passar para vocês. São as dicas do não erre mais, beleza? Vamos lá, pessoal. Aqui, tem e tem. Quando é que eu uso tem com acento e tem sem acento? Isso aqui é o acento diferencial, uma regra de acentuação gráfica. Eles têm feito o que podem nesta empresa. Então, eles está no plural, na terceira pessoa do plural. Esse acento é para diferenciar de ele, terceira pessoa do singular. Vocês percebam que é a mesma pronúncia e a mesma escrita. A única diferença é esse acento circunflexo, que é um acento diferencial. Onde é que aparece esse acento diferencial? Tá? Ele intervém, o acento é agudo. Eles intervêm, o acento é circunflexo. Certo? Então, essa é a dica aqui. Então, para diferenciar o tem sem acento é terceira pessoa singular, o tem com acento é terceira pessoa do plural. É um acento diferencial. Nós temos 7 regras de acentuação gráfica, 7 regras de acentuação gráfica, e dentre elas, 3 são regras especiais. É o ditongo aberto, é o hiato e o acento diferencial. Tá? E aqui nós teremos alguns exercícios. Hoje, o tem, tá? A gente usa geralmente quando tem ideia de posse. Temos que tomar muito cuidado quando formos usar o verbo ter numa redação. Tá bom? Tá? Fazem 5 anos. Tá? O verbo fazer, tá? Quando ele é impessoal, ou seja, fazer, quando for tempo decorrido, tá? Ele é impessoal, ele é sempre na terceira pessoa do singular. Vamos lá. Faz 5 anos, fazia 5 anos, fez 5 anos. Sempre, 15 dias, desculpa. Sempre na terceira pessoa do singular. Então, o verbo fazer, quando for no sentido de tempo decorrido, tempo passado, ele fica no singular. Terceira pessoa do singular.
há 10 anos atrás. Mas espera aí. Se há, fala passado, atrás fala passado. Isso é um pleonasmo vicioso, né? Use há 10 anos ou 10 anos atrás. Então, o há 10 anos atrás, ele fala a mesma coisa duas vezes. Então, há 10 anos, quer dizer, passou-se 10 anos, né? E 10 anos atrás significa a mesma coisa. Passou-se 10 anos, passaram-se 10 anos. Beleza, pessoal? Venda a prazo. Olha só, uma crase antes de palavra masculina. Crase antes de palavra masculina é proibida. Outro exemplo de onde não vão crase, pessoal. Tá? Palavra masculina, antes de verbo. Tomem cuidado, a partir. Eu vejo muita redação com a partir, com crase. E a partir é verbo. Entre palavras repetidas também nós não temos crase. Tomem cuidado, tá certo? Então, venda a prazo não tem. Nós podemos, em alguma situação, professor, ter crase antes de palavra masculina? Então, quando nós temos a expressão, a moda de, ela escrita, ela aparece, ou ela subentendida, tá? Aí vai crase. Salto a luz 15. Tá? Salto a moda luz 15. Então, essa moda dela pode aparecer, tá? E pode vir subentendida. Tá? Então, filé à milanesa, tá certo? Calças a Pierre Cardin, um exemplo assim. Mas, professor, e nos demais casos, a salvo, a bordo, a pé, ele chegou a pé. Então, não tem a expressão a moda dele antes dela, tá certo? Quando eu falo a moda Luiz XV, foi Luiz XV que lançou essa moda. Quando eu falo a parmegiana, tá, é a região onde surgiu esse tipo de pizza, esse tipo de queijo, tá certo? Então, tome muito cuidado, tá certo? A moda D, quando alguém lançou a moda. Bife a cavalo. Não foi o cavalo que inventou esse tipo de bife, né? É por isso que não vem crase. Perfeito? Vamos lá? Vendeu 1 grama de ouro, você chega na padaria e pede 200 gramas de mortadela. Tá certo? Está errado. Tá? É o grama. Tá? É o grama, uma medida de peso, né? É uma medida que você usa. Então, não é a grama. Então, é o grama. Tá? A palavra masculina. 1 grama de ouro. Tá certo? Então, as femininas são a alface, a cal, a atenuante, a personagem. Embora a personagem, pelo uso, tá? Pelo uso, alguns autores aceitam que a gente use o personagem, perfeito? A gente use o personagem também. A temperatura chegou a 0 graus, tá? Então, o 0 é sempre singular, pessoal. 0 graus, 0 quilômetro, 0 hora. Perfeito? Nós vamos ter uma aula, tá, que eu acho importante, tá, o uso do hífen, tá? Ele é 10 minutinhos, são poucas regras que sobraram. Então, as mudanças que ocorreram pelo acordo ortográfico, pela nova ortografia, muitas delas facilitaram, principalmente na acentuação. Um monte de acento diferencial caíram, tá certo? Não existem mais esses acentos. Então, 0 graus não pode, tá? O 0 é singular sempre, tá certo? É que nem o número de títulos mundiais do Palmeiras é 0. 0 título, certinho? Essa aqui é importante para a gente saber. A festa começa às 8 horas. A abreviatura de hora é só H minúsculo. Prestem atenção aqui. A abreviatura de hora é só H minúsculo. Tá? Olha o exemplo que eu coloquei aqui para vocês. 8 horas, 2 quilômetros. Não quilômetros com Szinho no final. É só KM minúsculo. 5 metros, é só M mesmo. E horas e minutos, professor? 8 horas e 30 minutos. Esse min aqui, ó, tudo minúsculo. Professor, eu posso colocar 8 horas e o 30 sem nada depois? Isso aqui que te vê muito na imprensa.
é para economizar, né? Na escrita. Mas o correto é 8 horas e 30 min. M-I-N, tá? Não esqueçam disso. Perfeito? Via Láctea ou Via Láctea. Tá? Ambas são corretas, mas sem o hífen, tá bom? Acabei de lembrar vocês aqui que nós vamos ter iniciais maiúsculas, uma aula que a gente tem que ter. É um assunto rápido, a gente não faz nem exercício, é só para ver mesmo. E o uso do hífen, ainda vou usar, vou fazer alguns exercícios. São importantíssimos na hora de fazer a redação. Tá certo? Muito importantes. Vamos lá, pessoal. Vitrine ou vitrina. Bacana isso aqui. Tá certo? Se for francês, a resposta é vitrine. Tá? Se for brasileiro, a língua portuguesa é vitrina. Então, quando você passa numa loja, que tem ali uma vitrina. Tá certo? No dia a dia, a gente usa vitrine, mas o correto da língua portuguesa, tá? É vitrina. Tá? É que nem manicure, manicura. É manicura. Tá? Pelo correto. Mas o uso do dia a dia, tá? Alguns autores já aceitam manicure, mas o correto é manicura. Perfeito? O menino é o pai cuspido e escarrado. Tá? Isso é uma frase popular. Tomem muito cuidado quando vocês forem usar ditos populares de redação. A gente não aconselha. Até para não escrever, fazer gauchada como fez esse aqui, né? É esculpido e encarnado, correto. O esculpido ele parece muito com o pai. Tá? E é a encarnação do pai. Nos trejeitos, no jeito de ser. Então, o correto é esculpido e encarnado. Certinho? Oficiala. Oficiala é o feminino de oficial. Tá certo? Então, nós temos sargenta. Tá? É o feminino de sargento. Então, é primeira sargenta. Tá? Soldada, suboficiala, técnica, tribuna, juíza. Certinho, pessoal? Isso aqui, até uma capitã, que não é capitão, tá? Conhecida minha, que era o colégio militar, acho que ela deve ter tenente coronela, que é o correto, né? Que nem de oficiala, é generala, comandanta. Certinho? Pessoal, até os cargos dos postos militares, das graduações, eles usam sargento. Tá? O único que não muda é cabo, tenente e major, que são essas, permanecem tanto para homem como para mulher, cabo, tenente e major. É coronela, é generala, é oficiala. Perfeito? Presidenta, está correto, pessoal? Sim ou não? Acho que o pessoal não está participando muito aqui, né? Presidenta, está correto. Tá certo? Há somente 6 nomes que terminados em E admitem o feminino, tá? Com a terminação A. São eles, guardem isso aqui. Comandante, comediante, governante, hóspede, parente e presidente. Então, esse dia apareceu, viu uma entrevista, tem um decreto de 1950 e alguma coisa, tá, que fala que tem que usar o feminino também. Mas o correto, sem precisar do decreto, pode usar presidenta. Tá? Presidenta. Então, está correto. Tá? Também pode ser usado o governante, a governante, ou presidente, a presidente. Então, poderia ser usado também a presidente. Perfeito? Então, presidenta não é invenção, tá? Nem por decreto, que viu a notícia. E tem um decreto, mas lá, eu procurei o decreto, e lá no decreto não tem os cargos, tá? Não tem os nomes. Então, foi mais uma invenção mesmo. Tá? Então, está correto o uso de presidenta. Tá? A abreviatura de hora eu já tinha falado para vocês. Tá certo? É o H minúsculo. Tá certo? É o H minúsculo. E não deve ter espaço entre eles. Que horas são? Tem mais gente aí?
Chegou bastante gente, né? Já vamos começar a aula, então. A e A. Isso aqui a gente vê em crase. O A sozinho é tempo futuro. O A do verbo haver é tempo passado, tá? A turno, isso aqui eu vejo muito erro na hora de escrever, tá? Na dúvida. Então, guarde essas dicas aqui. A sozinho é futuro, A do verbo haver é passado. Atuo no setor de controladoria há 15 anos. Está errado, teria que o A do verbo haver, tá? Passado usa-se o verbo haver. Vamos lá? O champanhe, ou a champanhe, tá? Tá. Pegue a champanhe e vamos comemorar. A forma correta, pega o champanhe e vamos comemorar. Tá certo? Então, o dicionário Aurélio, tá, que é um dos mais famosos e a gente pode considerar de confiança, tá? A palavra champanhe provém do francês. Champagne, tá? É um substantivo masculino. É um substantivo masculino. Perfeito? Tem mais um aqui? Ah, essa aqui vai ser importante até na nossa aula de hoje. Tá? Conversando com a professora Andréia, a maioria dos alunos aqui já fizeram o curso passado e outros nossos. E nós temos 3 aulas, que são aulas de aspectos gramaticais. Eu até ia trabalhar acentuação, mas a maioria já viu acentuação comigo. Então, hoje nós vamos ver verbos. É uma aula mais puxada, mas eu acho uma aula interessante, tá? De verbos. Se vocês quiserem e pedirem, até eu estou estudando com a minha filha, tá? Ela fica comigo todo final de semana, eu estou estudando para a UFMS, Universidade Federal, que vai ter concurso no final do ano, provavelmente. Então, uma prova de 20 questões, caíram 2 questões de acentuação e 2 questões de crase. E vendo todas as provas anteriores, sempre tem acentuação e crase. Então, eu estou pegando pesado nesse assunto com ela. Se vocês desejarem, tá, de repente na quinta-feira, vocês coloquem no bate-papo que vocês querem acentuação e crase. Tá? Na quinta-feira eu dou esse assunto. Mas hoje eu achei melhor trazer, tá, nos aspectos gramaticais, antes de ver o parágrafo, o verbo. Tá certo? Vamos lá. Chegar em e chegar a. Os atletas chegaram a Curitiba. Tá ok, pessoal? Então, quinta-feira, acentuação em crase, a gente vê mais rapidinho, a mais ver também. Então, os atletas chegaram a Curitiba na noite passada. Tá? Então, o verbo de movimento. Guardem isso que o tio vai falar para vocês aqui. O verbo de movimento exige a preposição a. Beleza? Então, chegar a Curitiba, chegar a Campo Grande. Agora, morar, eu moro em Curitiba, eu moro em Campo Grande. Não confundo. Quem chega a algum lugar, já anote no caderninho de vocês aí. Perfeito? Tá? Quem chega a algum lugar. Não estão ouvindo? Da aula de hoje também, tá? Da aula de hoje, onde a gente vai ver uma listinha hoje. Então, prefiro do que? Ou prefiro a? Então, quando se prefere uma coisa a outra. Prefiro carne branca a carne vermelha. Qual seria o errado? Prefiro mais carne branca do que carne vermelha. Tá certo? Quem prefere, o verbo preferir. Quem prefere uma coisa a outra. Prefiro carne branca a carne vermelha. Perfeito? Beleza, pessoal? Vamos parar por aqui? Tá? Daí a gente vai para a nossa aula de hoje. Então, a minha ideia, se vocês assim aceitarem como sugestão, tá? Todo comecinho de aula, a gente faz essas dicas do não erre mais. Tá? Do dia a dia, que a gente fala errado, escreve errado, a gente tem dúvida, tá? E a gente, num curso normal de língua portuguesa, você viu que essas dicas se encaixam em vários assuntos. Essas 2 últimas são de verbo, de regência, tem de crase, tem de ortografia, tem de acentuação, e a gente prepara. E a gente vai salvar isso aqui tudo numa aula só depois, num slide só, e colocar para vocês lá nas atividades. Tá certo, pessoal?
Gostaria de pedir para vocês, é um pedido da direção, tá? Como a nossa turma tem muitos alunos, tá? Perto do limite, que é 250, então se deixar o áudio aberto, tá? E a câmera aberta prejudica também. Então, a gente pede para vocês que deixem os dois fechados, tá? Tanto o áudio quanto a câmera, tá? Por esse motivo que fica muito pesado a live, tá certo? E a internet, geralmente nesse horário, final de tarde, ela está muito pesada. Então, agradeço a compreensão de vocês. Tá? Hoje nós vamos trabalhar um assunto importantíssimo, verbos, tá certo? Verbos, a gente sempre tem dúvida. Então, hoje nós vamos trabalhar, faremos exercícios, começaremos hoje. No comecinho da aula de quinta-feira, a gente faz um testezinho, aquele de 10 questões que eu sempre faço. Tá? Hoje eu preferi dar as dicas do não erre mais. Não apareceu a apresentação ainda? Está aparecendo na careta aí. Vamos rir. Apareceu? Tá, vou colocar de novo. Então, sempre começa, hoje eu acho que eu passei mais de 10, né? Esse não erre mais. Mas na próxima aula a gente começa toda a aula com 10 e no final a gente coloca, acho que vamos dar uns 70, 80. A gente salva numa aula só e fica para vocês. Então, nossa aula 2, certinho? Nossa aula 2. Vamos ver aqui. Aqui não está andando. Tá? Aspectos gramaticais. Nossa aula 2 de aspectos gramaticais. Hoje nós vamos trabalhar verbos. Tá? Hoje nós vamos trabalhar verbos. Aqui não está aparecendo para vocês aí. Deixa eu ajustar aqui. Tá? Deixa eu ajustar aqui. Aparecer na tela inteira. Fica melhor para a gente, tá? Vamos ver. Deixa eu projetar. Vamos lá, pessoal. Verbos. Como salvo as lives? Tá, eu vou pedir, depois do intervalo, eu peço para o Clarino nos ajudar. Clarino, você vai ficar depois do intervalo aí? Tá, o Clarino vai ensinar a gente a salvar essas lives, tá? Vai ter que projetar assim mesmo, não estou conseguindo hoje. Não sei se a internet está fraca. Deixa eu parar de apresentar. Vamos lá, então. Já vai aparecer para vocês aí. Verbos. Nós vamos ver alguns dos principais verbos. Tá? E a sua regência, tá? Se é transitivo direto, se é transitivo indireto, se vai preposição, se não vai preposição. Começando por esse primeiro aqui, o verbo agradar. O verbo agradar no sentido de fazer carinho, pessoal. Tá? Ele é transitivo direto. Professor, o que é um verbo transitivo direto? É um verbo que precisa de complemento, tá? Ele não é completo, mas esse complemento não precisa ter preposição. Por exemplo, a mulher agrada o filhinho, agradava o filhinho. Vocês viram que não tem preposição, apenas um artigo ali que dá mais sinal de intimidade entre a mulher e o filho. Tá? Agora, quando for no sentido de contentar, de satisfazer, esse verbo agradar é transitivo e indireto, ou seja, é um verbo que ele precisa de complemento e esse complemento tem que ter uma preposição. Tá? E nesse caso, a preposição a.
O desempenho do filho agradou ao técnico. Então vamos lá, voltando aqui. O agradar, quando for fazer carinho, ele não exige preposição. Professor Sandro está falhando muito. O que está falhando? Oi? Está falhando muito. Falhando a fala? Só um pouquinho. Isso. Deixa eu voltar. Tá. Deixa eu botar o computador mais perto de mim. Aqui. É só com ela, Sandro. Oi? É só com ela. Tá bom. Tá? Normal? Tá bom. Beleza. Verbo importantíssimo. Tá? A redação, vocês não vão usar muito, mas no dia a dia você vai ler. Verbo aspirar. Tá? Quando ele tiver o sentido de sorver, de respirar, tá? Ele é transitivo direto, ou seja, o ar, o perfume. Ele aspirou um gás venenoso. Ele aspirou o perfume das rosas. Certinho? Aí é objeto direto, verbo transitivo direto. Agora, quando for no sentido de pretender, desejar, ter em mente, ele é transitivo indireto. Os jovens aspiram ao sucesso profissional. Então, ele exige a preposição a. Então, o verbo aspirar, as suas duas regências, no sentido de respirar e sorver, tá? É transitivo direto. Ele aspirou um gás venenoso. No sentido de pretender, desejar ou ter em vista, é transitivo indireto. Os jovens aspiram ao sucesso profissional. Tá? Eles pretendem o sucesso profissional. Beleza? Esse é um verbo importante também. Uma observação do verbo aspirar. Tá? Ele não aceita o pronome lhe e nem lhes. Então, a gente substitui por a ela, por a ele, por a eles e por a elas. Então, não vai lhes. É uma informação importante. Assim, nas provas mais puxadas, tá? Podem cair. Provas mais concorridas podem cair. Verbo assistir. Verbo assistir. Pessoal, quem fez a prova, foi a prova que eu fiz, eu não consigo lembrar o tema. Quem fez a prova de 2016, me manda o tema de redação para a gente trabalhar aqui com vocês e fazer junto. Tá? E a prova de 2018 do Estado também, que a redação foi depois, né? Eu não acompanhei essa redação. Quem tiver essas duas redações, manda, por favor, no meu WhatsApp privado, tá bom? Então, Elisângela, a prova do município e do estado para professor, tá? Quem tiver, tá? Por favor, manda para nós. Verbo assistir. Verbo assistir. Tá? Ele tem 4 regências. 4 regências nós temos no verbo assistir. Tá? Assistir no sentido de ver, presenciar. Então, todos assistiram ao jogo da seleção. O gaúcho ele não fala assistir, o gaúcho olha o jogo, né? Mas está errado, tá? É assistir. Então, o assistir, quando for no sentido de ver, presenciar, tá? Ele é verbo transitivo indireto, exige a preposição a. Todos assistiram ao jogo da seleção, tá? Então, ele aceita a letra, tá? Então, ele não aceita o letra. Mesma coisa, você troca por a ele, por a ela, por a eles e por a ela. Tá certo? Você assistiu ao jogo? Sim, assisti a ele e não assisti lhe. Então, o verbo assistir, que nem é o verbo aspirar, ele não aceita o lhe e o lhes. Tá? Aceita a ele, aceita a ela, a eles e a elas. Perfeito? Nós temos outras regências do verbo assistir também. No sentido de prestar assistência, ajudar. Ele é transitivo direto. A enfermeira assistia aos acidentados.
Ah, professor, eu vi que tem gramático que fala que pode ser transitivo indireto. Também tem gramáticos que aceitam o verbo assistir, no sentido de ajudar, de dar assistência, como verbo transitivo indireto. Então, aqui cabem as duas regências. A enfermeira assistia os acidentados, que é o mais comum. A enfermeira assistia aos acidentados, também não está errado. A língua portuguesa tem algumas exceções, e dependendo da banca, são essas exceções que caem. Tá? Quando for uma exceção que cai na nossa banca, a FAPEC, tá? Eu vou comentar mais com vocês. Tá certo? No sentido de pertencer, tá? E caber, o ter direito, ele é transitivo indireto. Então, o direito de criticar assiste aos cidadãos. Tá certo? O direito de criticar assiste aos cidadãos. Então, vocês viram que o verbo assistir tem várias regências. Nós temos mais uma também. Vamos lá. No sentido de desejar, tá? Nesse último aqui, no sentido de pertencer, de caber, ter direito, ele assiste, tá? Ele aceita o lhe. Então, exemplo aqui, esse direito lhes assiste sempre. Certinho? Bom, a última regência do verbo assistir, é de morar, tá? De residir. Aí sim, ele é intransitivo. O que é um verbo transitivo, professor? É aquele verbo que não necessita de complemento. Então, quando vem complemento, assisto. Quer dizer, eu moro, né? Não precisa dizer mais nada que eu moro. Agora, se eu quiser falar onde eu assisto, assisto no Meier, assisto em Campo Grande, assisto em São Paulo. Tá? É uma adjunta adverbial de lugar. Certo? Então, o verbo assistir, ele é intransitivo. Tá? Ou seja, ele não precisa de complemento. Esquecer e lembrar. Então, são algumas regrinhas importantes, mas nós temos vários exercícios, e cada exercício a gente volta nessas regrinhas que são importantes para nós. Tá? A gente volta nessas regrinhas que são importantes para nós. Certinho? Esquecer e lembrar. Os verbos esquecer e lembrar, tá? Eles não mudam o sentido, mas podem ser transitivos diretos ou indiretos. Depende se ele vem com pronome ou se ele vem sem pronome. Eles são transitivos diretos quando eles não têm pronomes. Eu lembrei seu aniversário, jamais esqueceremos esse dia. Esses são fatos que ela já esqueceu. Tá? Isso aqui é quando, pessoal? Quando ele não tem pronome. Então, é transitivo direto, ele não tem preposição. E agora com pronome, professor? Então, olha só. Eu me lembrei de seu aniversário. Então, o verbo lembrar, ele tem um pronome. Bem, então, ele exige a preposição. Eu me lembrei de seu aniversário. Jamais nos esqueceremos. Olha o pronome nos. Desse dia. Tá? Desse é de, mais esse. Tá certo? Então, eu me lembrei de seu aniversário. Então, vocês viram, o verbo esquecer e lembrar sem pronome, esquecer e lembrar sem pronome, ele não tem preposição. Com pronome, ele tem preposição. Beleza, pessoal? Obedecer e desobedecer. Tá? Eles são sempre transitivos indiretos. Sempre transitivo indiretos. Tá? E exigem a preposição a. Você obedeceu ao regulamento, obedeceu às leis, ou à lei. Exige a preposição a. Os operários desobedecerão às suas ordens. E detalhe, se as suas ordens, essa crase aqui, o quê? Optativa, ela é opcional. Certo? São 3 casos de crase opcional. Antes de nome feminino, antes de pronome possessivo, suas, minhas, nossas. Tá? E depois da palavra até. Até a. Pode ter crase, pode não ter crase, é opcional. Certinho? Próxima.
Então, obedecer e desobedecer, sempre transitivos indiretos. Perdoar e pagar. Quando eu pago coisa, quando eu perdoo coisa, que coisa, pessoal? Uma dívida, por exemplo. Tá? É objeto indireto. Quando eu perdoo pessoa ou pago pessoa, é verbo transitivo indireto. Vamos ver um exemplo. Deus perdoa aos pecadores. Então, perdoa, pecadores é pessoa. Então, exige a preposição. Nós pagamos ao vendedor, vendedor é pessoa, exige a preposição. Pois não, Sandra? A mais o é contração, Simone. Tá? A mais o é contração. É a preposição, tá? Tem lugares que falam combinação também, tá? A gente vai ver classe de palavras, a gente vai estudar isso aí. Tá? A mais o, tá? De mais esse, deste, também é o mesmo caso. Vamos lá. Verbos transitivos diretos. Então, nós pagamos o material. Pagar coisa, sem preposição. Pagar pessoa, com preposição. Perdoar pessoa, com preposição. Perfeito? Então, olha só. Nós pagamos o material ao vendedor. Então, ele pode ser transitivo direto e indireto também. Tá? Pagou o material, objeto direto, ao vendedor, objeto indireto. O verbo pagar pode ter uma dupla, tá? Pode ser duplo transitivo, né? Transitivo direto e indireto. Preferir. Esse aqui eu já falei para você naquela dica no comecinho da aula do não erre mais. Tá? Quem prefere uma coisa a outra. Tá? Então, ele sempre preferiu o trabalho ao estudo. Eu não posso colocar, ele sempre preferiu mais trabalho do que estudo. Está errado. Tá? Preferir, quem prefere uma coisa a outra, uma pessoa a outra. Então, ele sempre preferiu o trabalho ao estudo. Preferiu o Grêmio ao Palmeiras. Tá? Prefere uma coisa a outra. Chegar e ir, prestem bem atenção aqui. Chegar e ir, tá? Então, no dia a dia, tá? A gente usa da maneira não tão culta, né? Então, ele exige a preposição, não em. Olha só. Uso popular, eu cheguei em casa cedo. Não, uso correto, uso culto. Eu cheguei a casa cedo. Prestem bem atenção. O menino foi no jogo com o pai. Não. O correto é, o menino foi ao jogo com o pai. Certinho? Então, o verbo chegar e ir exige a preposição a. Exige a preposição a. Então, eu cheguei a casa cedo. E esse casa sem crase. Por que sem crase, professor? A palavra casa, a palavra terra e a palavra distância, elas só levam crase antes se elas forem determinadas. Eu cheguei à casa do meu pai. Perfeito, aí tem crase. Eu cheguei à terra prometida. Aí perfeito. Tá? A terra dos meus antepassados. Fica mais fácil de explicar. Tá certo? O menino foi ao jogo com o pai. Então, os verbos chegar e ir. Vocês viram que eu estou dando só verbos que a gente usa no nosso dia a dia, que a gente usa para escrever na redação, para a gente não cometer um erro de gramática. Cada erro de gramática desconta ponto de vocês. Tá? A palavra distância, tá? Educação à distância. Leva a crase? Escreve para mim aí. Vamos ver se vocês estão espertos. Educação à distância. Não. Se você pegar no Instagram, propaganda de faça sua segunda graduação em 6 meses, educação à distância com crase, cai fora. Cai fora que é furada. Tá? A palavra distância só leva a crase quando ela for determinada a distância de 200 metros. Aí sim, leva a crase. Perfeito? Namorar. Tá? O verbo namorar é transitivo direto, ele não pode ter preposição. Então, Paulo namora a Ana Maria, Ana Naira.
Nayara, tá? Eu posso colocar Paulo namora com a Ana Nayara? Não, porque aí dá problema. Se eu falar namora com, ele tem, além da Ana Nayara, mais outra namorada. Tá? Não se comprometer. Quem namora, namora alguém e não com alguém. Perfeito? Então, Paulo namora Júlia, não com Júlia. Tá bom? Vamos lá? Visar. Bonitinho esse verbo aqui também. No sentido de mirar, por visto, assinar, ele é transitivo direto. Vocês viram que por aí tem um acento? É um acento diferencial. É um dos poucos que permaneceram. Por com acento é verbo, por sem acento é preposição. Pode e pode, tá? Pode é passado, tem acento. Pode é presente, sem acento. São os dois acentos diferenciais que sobraram aí. O atirador visou o alvo, ele mirou o alvo. O gerente visou o cheque do cliente. Ele assinou, ele pôs visto, ele vistou o cheque do cliente. Então vamos lá, verbo visar, tá? Ele quando for mirar, por visto, assinar, ele é verbo transitivo direto e ele não tem preposição. Perfeito? Ele não tem preposição. Agora o verbo visar, quando for de ter objetivo, sempre que for ter objetivo, vai ter a preposição a. Todos os verbos. Então ele é transitivo e indireto. Ele visa uma promoção no emprego, ele visa a aprovação no concurso público. Certo? Então, verbo visar, de ter como objetivo, pretender, é verbo transitivo e indireto. Tá? Verbo transitivo e indireto. Vamos lá? Simpatizar e antipatizar. Tá? Quem simpatiza, simpatiza com alguém. Quem antipatiza, antipatiza com alguém. Mas, professor, eu simpatizo, mas sem ter o porquê, mas é assim mesmo. Tá certo? Então, hoje, eu vendo uma palestra de administração, que eu sou da área de administração, tá? Então, num grupo de 10 pessoas, tá? Num grupo, sempre 20% não vão gostar de você. Tá certo? Então, se tem 10 pessoas no corredor, você chega do nada, 2 não vão gostar de você, as 5 não vão simpatizar com você mesmo, vão antipatizar. Tá certo? E eles não são pronominais. Simpatizei-me com João. Não. Tá? Não simpatizo com a ideia. Olha, a ideia não tem mais acento, vocês viram? É o ditongo aberto. O ditongo aberto só leva acento na última sílaba. Na última sílaba. O ditongo aberto só leva acento na última sílaba. Antipatizamos com o diretor no primeiro dia. Então, qual que é a dúvida que fica com o verbo simpatizar e antipatizar? Tá? É que ele tem pronome, ele não tem. Simpatizei-me com fulano, antipatizei-me com Beltrano. Não. Não simpatizo com a ideia, você não tem pronome. Perfeito? Agora um verbo bonitinho, tá? O verbo informar, isso aqui vai cair bastante para vocês. Até quem faz documento, ele informa, tá? Sobre tal coisa. O verbo informar, ele é verbo transitivo direto e indireto. Então tem que ter um objeto direto e tem que ter um objeto indireto. Senão ele não está completo. Tá? Não está completo. Olha só. Informa os novos preços aos clientes. Então, eu tenho o objeto direto e o objeto indireto. Só que esse verbo são os verbos do fuxico. O que é fuxico? É de fuxico mesmo, de falar alguma coisa para ele, de fofoca mesmo. Tá? Informar, cientificar, avisar, certificar, notificar e prevenir. Tá? Eles são verbos transitivos diretos e indiretos, mas eu posso inverter a ordem. Eu posso informar os novos preços aos clientes, ou eu posso informar os clientes dos novos preços. Vocês viram? Que tanto faz. Tá certo? Então, informei-os dos novos preços. Informei-os deles. Então, os verbos do fuxico, quais são eles? Fuxico é quando você faz uma fofoca, né? Em órgão público, isso quase não acontece. Então, informar,
cientificar, notificar e prevenir, tá? Quem avisa alguém de alguma coisa, ou avisa alguma coisa a alguém. Quem certifica alguém de alguma coisa, ou a alguém de alguma coisa. Tá bom, pessoal? Então, agora, 18h50, tá? Nós temos 10 minutinhos de intervalo, tá? E chegou a nossa janta aqui. Então, voltamos às 19 horas, antes que esfrie a pizza patrocinada pelos tutores hoje. Tá bom, pessoal? Já voltamos, 10 minutos. Vamos lá, pessoal, voltando aqui. Um exercício. Esses primeiros eu vou fazer com vocês, alguns já responderam aqui. Até o 4 eu faço, a partir do 4 eu dou um tempinho para que vocês façam, tá? Também. Assinalar a alternativa que completa corretamente as lacunas das seguintes frases. Tá? As flores, tá? Eu vou no verbo gostar. Quem gosta, gosta de alguma coisa. De alguma coisa. Então, vamos lá. Então, já não pode ser a letra B, que tem o A, tá? Não pode ser a letra C, que tem o porquê. Então, já elimino essas duas alternativas aqui. Certinho? Este foi o motivo, tá? Não lhe telefonei. Então, telefonar. Por qual motivo, né? Por que não lhe telefonei? Tá? Porque separado. Certinho? O número 3. A pesquisa. Então, me refiro. Quem se refere a alguma coisa. A pesquisa a que me refiro. Então, vocês viram que vocês têm que ver com o verbo que vem depois. Tá? 4. São precários os meios. Quem dispõe de alguma coisa. Quem dispõe de alguma coisa. Então, são precários os meios de que dispomos. E a última frase é: este é um fato, tá? Não deve haver. Então, esse é o fato sobre o qual não deve haver dúvidas. Tá? Quem tem dúvida sobre alguma coisa, né? Então, que resposta que deu aí, pessoal? Letra D? Letra D? Então, vamos lá. As flores de cujo aroma tanto gosto são efêmeras. Cujo aroma é masculino, né? Cujo não pode ter cujo. Cujo sempre dá a ideia de posse. Tá? Pronome relativo que dá a ideia de posse. Este foi o motivo porque não lhe telefonei antes. A pesquisa a que me refiro foi desenvolvida na Itália. São precários os meios de que dispomos. Quem dispõe de alguma coisa. Este é um fato sobre o qual não deve haver dúvidas. Este é um fato sobre o qual não deve haver dúvidas. Então, letra D, pessoal. Letra D. Vamos fazer a 2? O que ele quer na 2? Acho que a 2 já pode até dar uma olhada, né? O que ele quer na 2? Tá? O que ele quer na 2? Fábio aspirou o perfume das flores. O verbo aspirar, pessoal, no sentido de sorver, tá? Ele é verbo transitivo direto. Tá? O candidato aspirava a tal vaga do processo seletivo. Quem aspira no sentido de almejar, tá? É verbo transitivo indireto, exige a preposição a. Então, o primeiro está correto, aspirar no sentido de sorver, tá? De cheirar, tá? Ele é verbo transitivo direto. E no sentido de almejar, de ter em vista, é verbo transitivo indireto. Então, o candidato aspirava a tal vaga do processo seletivo. Então, os dois estão corretos, né, pessoal? Vamos ver. Letra A. As sentenças 1 e 2 estão corretas. Porém, a 2, é possível apagar a preposição
proposta ao verbo aspirava, mantendo a correção gramatical, não. Não pode ser a 2. Não pode ser a letra A, porque os dois estão corretos, tá? A 1 está correta, 2 errada, não. C. As duas sentenças estão corretas. Ambas as regências do verbo aspirar estão de acordo com a norma gramatical. Então, letra C. Então, ó, a letra A fala que as duas estão corretas. E a gente não leu o resto da questão, faz gauchada, né? Tá? Faz gauchada. Depois, quando estiver gravando, eu falo o que é fazer uma gauchada. Beleza, pessoal? Vamos lá. Tentem fazer a 3. Tentem fazer a 3. Vamos lá. Letra C. Assinale a alternativa correta quanto ao emprego do pronome relativo. O pronome relativo é um que substitui o termo anteriormente citado. Certinho? Então, o cujo é quando ele é de posse. Tá? O onde é só quando der ideia de lugar, pessoal. Tá? Onde é lugar fixo, aonde dá ideia de movimento. Onde você mora, aonde você vai. Tá certo? Então, cujo é posse, onde é lugar. Não esqueçam disso. Então, vamos lá. Assinale a alternativa correta quanto ao emprego do pronome relativo. Aquele era o homem, tá? Ao qual, né? Miguel devia favores. Para qual Miguel devia favores. O do qual não, tá? Eis um homem de quem o caráter é excepcional. Eis um homem que, tá? O caráter é excepcional. Refiro-me ao livro que está sobre a mesa. Refiro-me ao livro que está sobre a mesa. Não vi nenhum erro aqui, tá? O que substitui livro. Então, letra C por enquanto. Vamos ver se tem mais alguma mais certa. Aquele foi o momento que eu tive, ou em que eu tive uma grande alegria. Onde é lugar. Não está errada a letra D. As pessoas, tá, de que falei são muito ricas. Quem fala, fala de alguém. Então faltou, tá? As pessoas de quem falei, ou de que falei, né? Então, letra C. Beleza? Então, vamos lá. Letra A. Aquele era o homem ao qual Miguel devia favores. Tá? Eis um homem cujo caráter é excepcional. Aquele foi o momento em que eu tive grande alegria. Tá? As pessoas de que, com que, sobre que falei são muito ricas. Então, essas são as correções, pessoal. Então, a letra certa é a letra C. A próxima. Quatro, né? Então, eu tenho duas orações, pessoal. Encontrei a pessoa certa. Falei sobre os olhos dela. Tá? Nós vamos unir essas duas orações, tá? Mantendo o mesmo sentido que cada uma apresenta e usando adequadamente o pronome relativo. Certinho? Então, vamos lá. Sim, pode mandar o slide comentado, Edna. Até mando agora no grupo. Tá? No grupo agora eu salvo em PDF e mando no grupo no finalzinho da aula. Pessoal, o grupo não é obrigatório, tá? Não é obrigatório, mas a gente usa para passar informações, para passar material, tá? Na hora de entrar na aula aqui, dá um probleminha, a gente atende no grupo também, tá bom? Então, pessoal que tem a prova, manda para mim, tá? Só o tema da redação, a gente debater esse tema aqui. Letra D, todo mundo achou D? B, dá mais uma olhada aí. C,
Pode ser? Lembrando que ele falou dos olhos da pessoa, né? O que dá a ideia de posse? Cujo, né? Se é dos olhos, cujos. Vamos lá? Letra C, Sandra, vamos ver. Encontrei a pessoa certa. Então vamos lá, encontrei a pessoa certa. Falei sobre os olhos da pessoa. Então, encontrei a pessoa certa, sobre cujos olhos falei. Tá? Que cujo dá a ideia de posse. Quem fala sobre alguma coisa, né? Então, letra C. Beleza, Elisiane? Vamos fazer a próxima. 5. Então, eu vou mandar daqui a pouquinho para vocês, tá? As questões todas, tem mais 12 para a gente fazer, 13, com o gabarito comentado, tá? Com o gabarito comentado. Beleza, pessoal? Nossa atividade é da aula, é o nosso slide aqui. Tá? A gente pode salvar também. Tá? O que eu resolvi? Como a maioria dos alunos aqui já tinham feito o curso passado, eu vi a situação em crase, e aspectos gramaticais, eu acho que o verbo é importante. Essa aqui é uma aula extra, tá? Ela não tem lá. A gente já pode salvar e pedir para colocar lá. Certinho? Eu já vou fazer isso e mandar para as meninas aqui. É 5 que a gente passou, né? 5, vamos fazer 5. Cinco, o que estão achando? D, E, B. Ninguém achou a C, pessoal? Vai aparecer um monte de C agora. Vamos lá, gente. D de novo. Já foi enviada a lista, daqui a pouquinho a gente coloca de novo, tá, Gleice? De acordo com a norma padrão, tá? Quanto à regência verbal, assinale a incorreta. Ele colocou incorreta, ele quer a resposta errada, pessoal. Tome bem cuidado com o que ele está pedindo. Ele quer a errada. Então tem 4 certas e tem 1 errada. Então, aspiramos o ar poluído da cavalaria. O verbo aspirar, no sentido de sorver, de cheirar, é transitivo direto, ele não exige a preposição. Então, a letra A está correta. Tá? Apenas um sorvete não apetece o menino. Apenas um sorvete não apetece o menino. Professor, o verbo apetecer, tá? O senhor não falou. Então, o verbo apetecer, tá? Exige uma preposição antes de o menino. Então, seria apenas um sorvete não apetece, não agrada ao menino. Tá certo? Não agrada, então, ao menino. Então, letra B. Vamos ver por que as outras estão corretas? Custa-me lutar contra a ideia do trabalho infantil. Tá? Lembro-me de que, tá? Se tem pronome, tem preposição. Lembro-me de que vimos os meninos encarapitados nas alimárias. Letra E. Não pagaram o salário do carvoeiro. O verbo pagar pode ser, se pagar pessoa, pagar ao. Se pagar coisa, pagar o. Mas ele pode ser pagar alguma coisa a alguém. Daí é transitivo direto e indireto. Está perfeito aqui. Tá? Não pagar o salário ao carvoeiro? É uma pergunta. Então, a incorreta é letra B. Tá? Não, apenas um sorvete não agrada, não apetece ao menino. Você pode ver que as outras não tinham nenhuma impropriedade, mas é uma questão chatinha de fazer. O verbo apetecer nem aparece nas listas dos principais verbos, né? Nem aparece na lista dos principais
verbos. Beleza? Vamos fazer a 6, pessoal? Vamos lá, gente. A cenário alternativa em que o verbo visar foi usado em desconformidade com as regras de regência. Ele quer a errada, esse desconformidade, ele quer o item errado, pessoal. Tá? Como aquele dinheiro visava a compra de um automóvel, tá? Com aquele dinheiro visava a compra de um automóvel. Pessoal, por que está certo, por que está errado essa aí? Tá? Por que está certo e por que está errado? Olha só, visar, no sentido de almejar, tá? É verbo transitivo indireto. Certinho? Então, aqui, esse visava teria que ter crase. Visava a comprar. Tá? Então, teria que ter uma crase antes de se comprar. Então, esse aqui já está errado. Vamos ver as outras? Sua campanha visou a conquistar os eleitores indecisos. Mas, professor, aí não tem crase. Por que que não tem crase? Porque é um verbo. A crase antes de verbo é proibida. Visava aquela nomeação. Então, aquela leva crase. Aquela, aquilo e aquele. Quando é que leva a crase? Eu troco aquela por a essa. Tá certo? Visava essa nomeação havia anos. Você viu que não perderam o sentido. Então, tem crase aí. Feito. O professor visou as provas de seus alunos. Tá? Está certo, ele visou, ele vistou, ele assinou a prova dos alunos. Então, é verbo transitivo direto, não tem preposição. Tá? O atirador visara bem o alvo sobre o muro. Então, o verbo visar, no sentido de almejar, ter em vista, ele é verbo transitivo indireto, tem que ter preposição. Certinho? E quando é de vistar, de assinar ou de mirar, é verbo transitivo direto, é sem preposição. Então, só pode... Essa aqui, a correta é a letra A, que aqui deveria ter uma crase. A letra A deveria ter uma crase. Perfeito? Assinale a frase elaborada de acordo com as normas do português padrão, ou seja, ele quer a frase correta, tá? Ele quer a frase correta. Essa questão anterior foi uma questão bem, além de crase, que a crase, pessoal, a crase é a regência. A crase faz parte da regência verbal. A gente que estuda separado, mas poderia ter estudado junto, tá bom? Então, hoje a gente vê regência. Na quinta-feira fica mais fácil para a gente estudar crase, tá bom? Então, quinta, acentuação e crase, tá? É que vocês pediram que a gente desse esse assunto, que é assunto importantíssimo. 7. Vamos lá? Quem vai falar? Letra A, Viegas, B. Sinceramente, temos a expectativa de que os nossos governantes passem a tratar com mais atenção as questões de segurança e, assim, a população possa circular com mais liberdade pelas ruas. Ele que acerta, bom, eu não vi nenhum erro aqui, tá certo? Não vi nenhum erro aqui. Vamos ver as outras. Letra B. B. De acordo com estudos de mobilidade urbana, deveria haver. Tá? O verbo haver atrás o outro para ser também na terceira pessoa singular. Então, deveria haver outras alternativas. Não deveriam. Então, o verbo haver, tá? Ele é impessoal. E ele, vindo com outro também fica impessoal. Certinho?
consumindo todas as energias nos primeiros 100 metros e, por isso, não alcançando o índice mínimo para participar da prova final. Tá? Então, consumindo, olha só, qual que é o correto? Tá? Consumiu todas as energias dos primeiros 100 metros e, por isso, não alcançou. Está falando do passado, né? O índice mínimo para participar da prova final. Questão bacana essa aqui. Vamos ver, essa foi a C, né? Um estilete, uma faca, um porrete, um pedaço de ferro. É complicado isso aqui, né? Não, um estilete, uma faca, um porrete, um pedaço de ferro é uma arma que pode machucar alguém, ou mesmo matá-lo. Pode machucar alguém, ou mesmo matá-lo. Aqui está matá-la, né? Uma faca, um estilete, um porrete, um pedaço de ferro. De ferro é uma arma que pode machucar alguém. Com isso, ou mesmo matá-la. Então, olha só. Verbo machucar é transitivo direto. Certinho? A conjunção A deve ser eliminada. Além disso, não há necessidade, pessoal, de expressão com isso. Por ser redundante, né? Exatamente, por ser redundante. Então, vamos lá. Professor. Oi, não. Pode falar. Nessa letra B, eu poderia me referir a todos esses sujeitos aqui, estilete, faca, porrete, só no singular, me referindo ao último só? Só se você resumisse, né? Colocasse um aposto resumitivo, alguma palavra que resumisse os três, tá? Que eles têm, todos estão tipo arma, né? Um estilete, uma faca, um porrete, um pedaço de ferro, tá? Então, você podia resumir, tá? É uma arma que pode machucar alguém ou mesmo matá-lo. Essa seria a forma correta, tá bom? Então, sobrou a letra A, né, pessoal? Daí teria que colocar tudo no plural, tá? Poderia também, mas tudo no final. No plural, desculpa. Vamos ver a 8. Tem umas questões puxadinhas aqui, né? Mas é bom a gente aprofundar nessas questões. Na hora que aparecer uma Professor, a correta é a A, então? Letra A. Letra A. 8. Vamos fazer a 8? Vamos lá. Que letra que deu? A 8. A, D. D. Vamos lá, gente. Levando-se em conta a norma padrão escrita da língua portuguesa, das frases abaixo, a única correta, do ponto de vista da regência verbal, então, aqui ele foi bem claro, ele foi direto. Eu quero saber sobre regência verbal. Certinho? Letra A, ele quer a correta. A cidade tem características que a rendem, ao mesmo tempo, críticas e elogios. Tá? Então, o verbo render, ele é transitivo indireto. Tá? Então, a redação certa de sair a cidade tem características que lhe rendem, ao mesmo tempo, críticas e elogios. Então, não é letra A. Perfeito? Vamos ver a letra B. Para você evitar o estresse, é imprescindível seguir o estilo de vida que mais o interessa. Que mais o interessa. Então, o verbo interessar aqui, é transitivo indireto. Tá? Ele exige a preposição a. Então, como é que a gente vai fazer? A redação correta seria o quê, pessoal? Para você evitar o estresse, é imprescindível seguir o estilo de vida que mais lhe interesse. Tá? Que lhe interesse. Então, não é letra B. Ele quer a correta, né? Vamos ver a C. É importante prezar não só a ordem, mas também a liberdade. Tá? Então, verbo transitivo direto, né? Verbo prezar. Então, está correta a letra C. Mais alguém achou a C? Eu vi pouca gente achando a C aqui, né? Sua distração
acarretou em grandes prejuízos para todo o grupo. Tá? O verbo acarretar é transitivo direto. Então, sua distração acarretou grandes prejuízos para todo o grupo. Então, a letra E. Alguém precisa se responsabilizar sobre a abertura do prédio na hora combinada. Então, é transitivo indireto, né? Então, quem se responsabiliza por alguma coisa. Alguém precisa se responsabilizar pela abertura do prédio na hora combinada. Essa seria a correta, né, pessoal? Questãozinha chata essa. Vão aparecer umas fáceis aqui. Acho que essa outra já é. Essa já é fácil. Vamos lá? Nove. Vamos fazer a 9? Oito é C, né? Deixa eu ver a 8, o que é? Voltando na 8. Desculpa, 8 é C. Tá? 8 é C. 9. Essa 9 é bonitinha e fácil, hein? Aí, incorreta. Tá? Quem marcou B, dá mais uma olhadinha que o verbo assistir, no sentido de ajudar, pode ser transitivo direto ou transitivo indireto, tá? Dá mais uma olhadinha. Vamos lá? Obedeça à sinalização, tá? Obedeça ao sinal, né? Então leva a crase. Tá certinho. 9. As enfermeiras assistiram irrepreensivamente o doente. Assistir no sentido de ajudar é verbo transitivo direto. Está correta a letra B. Letra C. Paguei todos os trabalhadores. Verbo pagar, lembram dela? Dele, pagar pessoa é transitivo e indireto. Pagar coisa, transitivo direto. Trabalhadores são pessoas, então paguei a todos os trabalhadores. Tá? Paguei a todos os trabalhadores. Então, a letra C está incorreta. Tá? Então, o correto seria paguei a todos os trabalhadores. Vamos ver as outras. Letra D. Todos nós carecemos de afeto. Perfeito. Está carente esse autor aqui, né? E que é incorreto, a gente já achou incorreto. Costuma obedecer a preceitos éticos. Quem obedece, obedece a alguém. Então, a preceitos éticos. Perfeito? Vamos fazer a 10. Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu assim sem você. Por que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim, eu te quero a todo instante, nem 1000 alto-falantes vão poder falar de mim. Estou louco para te ver chegar, estou louco para te ter nas mãos. Deitar no teu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração. Eu não existo longe de você e a solidão é meu pior castigo. Eu conto as horas para poder te ver, mas o relógio está de mal comigo. Isso é uma música, tá? A gente vai trabalhar bastante interpretação de textos, tá? E tem a questão 10, tá? Eu vou deixar o texto para que vocês leiam. Vamos ver o que ele pede na questão, e a gente volta ao texto, tá? A regência do verbo faltar aparece no verso retomar o pedaço que falta no meu coração. Não está de acordo com o que é indicado pela gramática. Nesse caso, indica a utilização de preposição a. Sendo assim, o verso ficaria que falta o meu coração. Desvios como esses são muito comuns no falar cotidiano. Sabendo disso, assinale a alternativa cuja regência verbal segue o
que preceitua a norma padrão. Então, ele deu um texto, mas pelas frases aqui, você nem precisa do texto, né? Beleza? Claudinho e Bochecha, isso aí. Vamos fazer a 10? Pessoal, ele quer a correta. Assistindo ao jogo. A C está errada, gente. Tá? A C está incorreta, tá bom? A C está incorreta. Vamos lá. Agora melhorou. Um acertou por aí. Estou indo ao banheiro. Então, letra A, estou indo no banheiro, está correto. Está incorreto. Estou indo ao banheiro. Sai daí, menino. Sai daí, menino. Que eu já aspirei o pó do tapete. Tá? Aspirar não de almejar. Então, está errado. Não posso falar agora. Estou assistindo ao jogo, seria a correta. Tá? Não o jogo. Eu acabei de pagar aquela conta. Pagar, coisa, objeto direto. Pagar, pessoa, objeto indireto. Pedro namora a vizinha da cunhada Isabela. Tá? Pedro namora. Então, o verbo namorar. Quem namora, namora alguém. Então, ele namora a vizinha. Está correto. Letra E. Perfeito? Letra E. Vamos lá? Próxima, pessoal. Onze. Sim, assistir ao vídeo. Tá certo? Verbo assistir. De ver, presenciar, é verbo transitivo e... Vamos lá. O que nós achamos aqui? Letra D, gente. Vamos ver? De acordo com a norma culta, está correta e que é a questão certa, pessoal. Vamos lá. Letra A. Naquela região, muitos assinantes preferem o rádio à TV. Está correto. Vai preferir. Quem prefere, prefere uma coisa a outra. Tá? Então, aqui está correto. Ele quer a correta? Então é essa já, né? E as outras, por que estão erradas? A partir das 23, ninguém entrava no teatro. A partir é verbo. Verbo partir. Se é verbo, não tem crase antes de verbo, né? Vamos lá. Os funcionários do museu obedeceram. Verbo obedecer. Obedeceram aos regulamentos. Então, errado. O que obedece? Obedece a alguém ou a alguma coisa. Então, letra C está errado. Lembrou-se que levaria a mãe à Bienal, na cidade de São Paulo. Verbo esquecer e lembrar. Tá? Então, se tem pronome, tem que ter preposição. Lembrou-se de que levaria a mãe à Bienal na cidade de São Paulo. Ou lembrou que levaria. Então, se ele ficar, teria que ser de que. Se ele sair, ele ficaria correto. Então, não é letra D. Letra E. Assistimos a diversos documentários sobre a Primeira Guerra. Diversos é uma palavra masculina. Então, não pode ter crase antes. E a língua masculina está no plural. Então, por isso que não é a letra E. Por isso que não é a letra E. Então, já vi que temos motivos para ter aula de crase na quinta-feira. Então, não se atrasem. Tá certo? Veremos acentuação e crase na aula de quinta-feira. Amanhã, nossa aula, a professora Andréia, tá, pessoal? Vamos lá? Vamos fazer essa 12 aí? Quer fazer mais duas? Tá? E vamos encerrar. Beleza, Liliana? Posso colocar ele aqui?
Deixa a gente gostar. Vamos lá, pessoal. Letra D, C, B, 12, né? Vamos lá, gente. Esse é estilo da nossa banca, tá? A FAPEC, ela coloca muita questão assim. Vamos lá. Analise os itens abaixo. Já foram comprados todos os remédios de que necessita. Vamos no verbo necessitar. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Está perfeito. Então, onde tem um, está correto. Fazendo prova, já dá para eliminar a letra D, né? Não é a letra D. Já não tem a um. O médico assistiu cuidadosamente ao paciente. Aqui a picadinha, tá certo? O verbo assistir, tá? Nem todos os gramáticos aceitam essa aqui, mas a nossa FAPEC aceita. Então, o médico assistiu cuidadosa ao paciente, pode ser ao paciente ou o paciente. O verbo assistir no sentido de ajudar é transitivo direto, mas é aceito também, verbo transitivo indireto. 3. Nós chegamos à conclusão de que devemos expor nossa indignação. Nós chegamos à conclusão. Chega a algum lugar, né? Tem que ter isso aqui. Que devemos expor. Perfeito, a 3 também está correta, né? 4. Todos ficaram abalados com a notícia do acidente. Também não vejo erro aí, né? As cópias dos documentos foram anexadas ao contrato. A 5 está errada. A 5 está errada. Anexadas ao contrato. Então é 1, 2, 3, 4. Letra B. Letra B. C, né? Pessoal, se tiver alguém com o áudio ligado, desliga, por favor. Está dando. Não sei como é que chama o fenômeno, mas está atrapalhando aqui. Microfonia, segundo o nosso tutor aqui. 13. Vamos fazer a 13. A última, tá, pessoal? 13. Então, pelos motivos, tá? Como tem muita gente online, perto do limite, que é 250, então a direção pediu que a gente feche a nossa câmera e o nosso microfone para assistir as aulas, tá? Isso aí, fenômeno. Microfonia. Vamos lá, questão 13. Questão 13. Gilcimar, em qual questão? Qual a alternativa? Na questão anterior, é isso? Vamos ver. Questão anterior. Não leva a crase porque tem a preposição com aqui, ó. Com a notícia. Crase é preposição a mais o artigo a. Tá certo? Então, com já é uma preposição. Então, não pode ter com a mais a. Que ficaria assim, né? E daí a gente faria a crase. Então, esse a não leva a crase, tá bom? 13. A última que a gente vai fazer, tem mais 4, mas eu mando para vocês, tá? Daí vocês façam. B. Dá mais uma olhada aí, que tem. Não é B.
Vamos lá. Assinale a frase que está de acordo com a norma padrão, ou seja, que está correta. Depois de deixar evidentes alguns pontos relevantes sobre a mobilidade urbana, o texto ficou em condições satisfatórias. Quando você lê e não vê nenhuma impropriedade, não vê nenhum absurdo, fatalmente é ela. Vamos ver as outras. Queira ou não, os administradores da Fundação Hospitalar, o risco de que se repitam os erros do passado são reais. Tá? Então, queira. Tá, deve concordar com o sujeito, né? Queiram, os administradores queiram ou não. Tá beleza? Então, ó, o queira é verbo. É por isso que quando a gente dá aula de redação, a gente fala, coloque na ordem direta. Tá? O que é ordem direta, professor? Primeiro o sujeito, depois o predicado. O sujeito dessa oração, os administradores, queira, tem que ser queiram. Tá certo? Letra C. O ex-comandante da Polícia Militar não perdoa. Perdoar e pagar. Perdoar pessoa. Tá? É perdoar ao. Então, perdoar ao secretário. Perdoar e pagar quando for pessoa é verbo transitivo indireto. Perdoar e pagar quando for coisa é verbo transitivo direto. Então, vamos lá, letra C não é por causa disso. Perdoa ao secretário. Informei-o logo cedo. De que? Informei-o de que? Ou informei-lhe que? Então, aqui no O, poderia ser lhe e ficaria correto. Então, a letra A, tá, pessoal? Letra A. Beleza? Pessoal, já 8 horas, né? A gente sempre para um pouquinho antes para as dúvidas, comentários, sugestões de vocês, tá? Então, amanhã a gente volta às 18 horas, aula com a professora Andréia, tá? A gente volta na quinta e volta com acentuação e crase, tá? É pela aula de hoje, a gente viu que está precisando muito. Tá bom, pessoal? Uma boa noite, fiquem com Deus. Até amanhã. Obrigado, Elisiane. Essa aula de hoje é uma aula que é bem pesada, o assunto é difícil. Tá, mas a gente vai exercitando, de repente eu até trago 10 questõezinhas de certo e errado, para a gente começar a nossa aula na quinta, até para revisar, tá bom? Tchau, tchau, Suelen, tchau, tchau. Maria Rita, José Diniz, Rosimar Valente.